Sobre a mágoa. Por mais que tentemos não magoar alguém, isso sempre acaba acontecendo, de uma maneira ou de outra. É inevitável. Na verdade, não somos nós que magoamos os outros, eles se magoam sozinhos. Assim como não são os outros que nos magoam, nós nos magoamos sozinhos. Quando nos preocupamos em não magoar uma pessoa, na realidade estamos preocupados com nós mesmos, temendo ser rejeitados ou que alguém nos veja de uma forma que não é aquela que desejamos mostrar. Geralmente, quando achamos que não devemos dizer certas coisas ao outro porque ele pode se sentir magoado, é porque o que queremos dizer nos magoaria, se nos fosse dito por alguém. É apenas mais uma projeção, mais um aspecto da projeção. Mas não é por termos consciência disto que vamos sair por aí dizendo absurdos e grosserias a terceiros. Ao percebermos que as pessoas são vítimas e escravas das situações externas, nossa responsabilidade aumenta, e por esta razão, devemos respeitar as pessoas que estão nesse estado, ter compaixão para com elas, que ainda não podem enxergar a verdade que outrora também não enxergávamos. E certamente ainda teremos muitas outras verdades para descobrir. Assim, somente quando percebemos por nós mesmos que não são os outros que estão nos magoando, mas nós mesmos que ficamos magoados com nossos egos, é que podemos compreender os outros, compreender por que ficam magoados. Ninguém além de nós mesmos é responsável por nossos desejos, fantasias, ilusões, planos, expectativas, esperanças. Somos nós que criamos e alimentamos tudo isso. Da mesma forma, ninguém também pode ser responsabilizado por nossas frustrações, desilusões, decepções. A mágoa esconde a autoimportância, o achar que os outros deveriam nos dar importância, reconhecer-nos pelo que fizemos ou achamos que fizemos por eles. A mágoa esconde a autocomiseração, a dó de nós mesmos, o achar que não deveriam dizer ou fazer coisas para nós porque não merecíamos ser maltratados. Enquanto temos dó, piedade dos outros é porque também temos de nós mesmos. Enquanto achamos que o que vamos dizer ou fazer pode magoar alguém é porque ainda somos magoáveis e porque ainda nos preocupamos em não sermos magoados. É mais uma vez a autoimportância projetada. Mas quando esta autoimportância diminui, é que se ter muito cuidado para que não esqueçamos dos outros, desrespeitando, magoando os outros. Quando esta autoimportância diminui, é que se desenvolver a compaixão, a bondade. Sempre que contamos nossas histórias de mágoa, colocamos-nos no papel de heróis injustiçados, vítimas da maldade alheia, da crueldade do mundo perverso. Somos sempre os mártires que tudo fizeram pelo outro, sem receber qualquer demonstração de reconhecimento, somos sempre os traídos. Em nossas histórias, acreditamos ter agido sempre com generosidade, correção e justiça. Criamos modelos convenientes em nossa mente, uma ilusão para compensar a situação real e assim, nos sentirmos bem, nos sentirmos superiores. Muitos dizem que perdoam, mas não podem nem olhar para a pessoa em questão, não a querem ver nem pintada de ouro, e juram que nunca mais farão nada por ela. Outro grande erro é ficarmos computando quantas vezes ajudamos alguém, na expectativa de, em algum momento, sermos recompensados por isso. E quando surge a oportunidade e a recompensa não acontece, ficamos profundamente ressentidos. Primeiro, nos julgamos heróis que se matam pelos outros. Depois, nos comportamos como vítimas, acreditando só ter recebido deles injustiça e ingratidão. O fato de não querermos magoar terceiros, de não querermos ser rejeitados, só nos leva a um mundo de mentiras, de falsas desculpas, justificativas e explicações, de fingimento e dissimulação. Sentimos mágoa de muitas coisas, a mágoa ocorre em muitas situações, mas nem sempre conseguimos percebê-la a fundo. Existem véus que encobrem a realidade, protegendo a psique de alguma forma. Podemos ter noção de algumas mágoas, mas é raro termos total consciência delas. Nem sempre temos consciência do motivo exato que gerou certas mágoas. Por vezes não temos sequer consciência de que sentimos mágoa. Costumamos achar que temos algumas poucas mágoas de grandes proporções e não nos damos conta das inúmeras pequenas mágoas que nos afligem, e são estas as que mais nos destroem. Atuando de forma sutil, elas são responsáveis por muitos de nossos condicionamentos. Enquanto nos ocupamos das grandes mágoas, as pequenas mágoas, aquelas das quais não temos muita consciência, vão gerando problemas reais no nosso dia a dia. As grandes mágoas são como uma cortina de fumaça para as pequenas. Insistimos em darmos importância ao que os outros dizem de nós. Guardamos e ficamos remoendo qualquer reprovação, não aceitamos críticas. Dizemos que perdoamos, mas estamos sempre relembrando o ocorrido. E se nos perguntam por que, respondemos que falamos por falar, que não há ressentimento algum.
Mas, se realmente não houvesse, os fatos não voltariam à nossa mente. Por causa de certas mágoas, podemos agir de forma condicionada por toda a vida, se não conseguimos verdadeiramente compreender. Tomemos como exemplo uma pessoa tenha passado por situações de violência e brutalidade em sua infância. Quando adulta, essa pessoa tem seus filhos e tenta compensar e inverter a situação através deles, enchendo-lhes de mimos, carinhos, cuidados, dando a eles tudo o que não teve. Com isso, muitas vezes, não consegue se impor de maneira firme quando necessário. Podemos dizer então que este relacionamento com os filhos está condicionado, escravizado pelo passado, pelas mágoas. Mas as mágoas não precisam estar necessariamente na infância. Há o caso daquela pessoa que, por um motivo ou outro, vê seu relacionamento afetivo chegar ao fim. Então ela começa a se lastimar, acreditando que foi muito concessiva com o parceiro, que tudo fez por ele e não foi reconhecida. Obviamente, esta é uma análise pobre, egocêntrica, não é uma compreensão da situação. Por consequência, a pessoa se propõe a, no próximo relacionamento, adotar uma postura mais exigente, mais dura, mais firme, fazendo menos e cobrando mais. Ela acredita que, invertendo o comportamento, obterá melhores resultados e sofrerá menos. E as chances de este próximo relacionamento dar certo também não são promissoras, uma vez que não existiu uma compreensão dos reais motivos que prejudicaram a relação anterior, e ela agora está escravizada por mágoas e ressentimentos, está condicionada ao passado. Nos dois casos exemplificados acima, assim como em muitas outras situações, os personagens do afeto são usados como objeto de satisfação de desejos, de necessidades. A pessoa que teve uma infância de violência, por exemplo, vai se utilizar dos filhos quando adulta, para se realizar através deles, ou seja, vai utilizá-los como veículos para alcançar sua satisfação pessoal, a satisfação de seus desejos pessoais e egoístas. Assim, não houve uma preocupação real com o bem do outro, com o desejo do outro, com os sentimentos do outro, nada. E é o que acontece com a maioria de nós, nas mais diversas situações. No fundo, estamos apenas interessados em nós mesmos. O autoconhecimento e a compreensão ampliam a consciência, reduzindo o egocentrismo, os desejos pessoais, neutralizando temores, esperanças, expectativas, mágoas, ressentimentos, ambições que sempre compensamos ou invertemos, de forma inconsciente. Assim, sem que venhamos a compreender de fato as situações que nos afligem, tenderemos sempre a reagir de forma equivocada, podendo, inclusive, gerar situações ainda piores. O autoconhecimento e a compreensão ampliam a consciência, reduzindo o egocentrismo, os desejos pessoais, neutralizando temores, esperanças, expectativas, mágoas, ressentimentos, ambições que sempre compensamos ou invertemos, de forma inconsciente. Assim, sem que venhamos a compreender de fato as situações que nos afligem, tenderemos sempre a reagir de forma equivocada, podendo, inclusive, gerar situações ainda piores. Analisando um pouco mais a fundo o caso da pessoa cuja infância foi de brutalidade e violência, podemos inferir que seus pais agiram desta forma por ignorância, segundo seus limites de compreensão e seus condicionamentos. Neste caso, podemos afirmar, então, que o filho, ao se tornar um adulto, repete o erro dos pais, agindo de forma igualmente condicionada. O que muda são as impressões de cada um. Muitos podem ser os motivos que levaram esses pais à ação condicionada que se refletiu em brutalidade e violência. Talvez a raiva de uma gravidez e um casamento indesejados, posteriormente transferida à criança. Talvez uma revolta natural por parte dos pais. Talvez a dificuldade de se relacionar com a própria criança. Talvez a insatisfação com a vida que levavam. Talvez a necessidade de passar a imagem de uma figura inabalável, forte para a vida, ou por se acharem fracos, ou por verem parentes e vizinhos no caminho errado, ou, simplesmente por desejarem que os filhos não sejam como eles, que não sofram o que sofreram. E assim, agem da forma que lhes é possível para atingir seus objetivos em relação aos filhos. E nem sempre a forma possível é a forma ideal. É nosso egocentrismo, nossa preocupação com nós mesmos, nossa autoimportância e nosso amor próprio que nos impedem de enxergar os motivos pelos quais as pessoas são levadas a fazer o que fazem. É nossa preocupação com o próprio sofrimento que nos impede de ver que os outros também sofrem. É nossa estupidez que nos impede de entender que muitos agem por ignorância, de forma inconsciente. É nosso egocentrismo, nossa preocupação com nós mesmos, nossa autoimportância, nosso amor próprio, nossa preocupação com o próprio sofrimento, nossa estupidez, que mantém as mágoas, os ressentimentos e as infelicidades que nos afligem.
Com nossas boas ações, esperamos obter reconhecimento e elogio em troca. Não agimos pensando no outro, não fazemos nada por fazer, não agimos por amor nem por devoção. Assim, quando o reconhecimento ou elogio não vem, sofremos. Ficamos magoados e nos colocamos como vítimas, sem imaginar que, na verdade, os outros é que eram as nossas vítimas, já que estávamos nos utilizando deles como veículos para nossa satisfação, para fomentar nossas necessidades de reconhecimento, de autoafirmação, de aceitação. Não, não somos vítimas. Não somos tão santos como imaginamos ser. Na verdade, estamos muito longe de ser santos.